Então agora aqui nós vamos fazer a calabresa ou pepperoni, salame, como você achar melhor chamar, tá? Peguei um pedaço de massa vermelho. Eu já peguei vermelho porque daí fica mais fácil escurecer, tá? Já é vermelho. Então eu vou usar uma tinta cor vinho de tecido. Vou misturar. Essa massa tá um pouco dura, como a tinta de tecido ela amolece um pouco a massa, então perfeito. Vou pegar mais um pouco e vou pôr mais um pouquinho ainda, porque eu quero que fique mais escuro. Sovo bem, misturo bem, até que fique uma cor uniforme. Aqui então eu separei um pedaço de vermelho, um pedaço de cor de vinho e um pedaço de branco. Então agora aqui eu vou fazer bolinhas brancas, e essas bolinhas, o interessante é que elas não fiquem do mesmo tamanho. Pode ser várias bolinhas que fiquem uma maior, outra menor, e não precisa ficar bolinhas perfeitas. Justamente tem que ser diferente uma da outra. Aqui já tem uma quantidade suficiente. Aí agora eu vou pegar a massa vermelha, também vou misturar aqui e vou fazer mais bolinhas. A vermelha pode ser bolinhas maiores, um pouquinho maior. Vou juntar aqui essas bolinhas, botar um pouquinho mais de vermelho. E aqui a cor vinho, ela ressecou um pouco porque eu deixei fora aqui do saquinho. Vou sovar e vou fazer um rolinho. Eu vou cortar agora aqui esse rolinho e vou abrir no meio, vou cortar mais curtinho ainda. Mais ou menos o tamanho desse aqui. E vou abrir no meio aqui e vou rechear aqui vou cobrir esse outro rolinho ali que eu fiz de branco e vermelho. Tiro as marcações e rolo de novo aqui na mesa. Esse rolinho eu vou congelar. Eu vou deixar no freezer uns 20 minutos mais ou menos no freezer. Se você deixar no congelador da geladeira, de repente você tenha que deixar uma meia hora, um pouco mais. Mas eu vou deixar no freezer então uns 20 minutos. Enrolo num saquinho plástico. Tá? Só para não molhar, né? E daí deixo dentro do freezer por uns 20 minutos. Aqui então, enquanto o nosso pepperoni ou a calabresa fica congelando, essa já tá mais sequinha, a gente deixa secar de um dia pro outro, tá mais firme. Ela vai secar mais, mas agora já dá para trabalhar nela porque ela já tá bem mais firme, né? A massa não tá mais grudando e aqui o pratinho também, então elas vão encolher proporcional. O pratinho você pode passar um spray metálico, depois eu vou passar para dar um efeito metálico no prato, também pode ser passado um spray. Agora nós vamos pintar ela, fazer o molho. E depois nós vamos fazer o queijo. Então aqui para pintar o molho da pizza, eu vou usar essa tinta aqui, que é da cor Fix. É um vinho, tá? Aqui tá escrito Burgundy. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. Mas é essa tinta aqui, tá? É tinta acrílica fosca. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui nessa tinta e vou deixar ela bem aguadinha. Vou lavar o pincel e com o pincel limpo, aí eu vou pintar. Eu molho só a pontinha do pincel e vou passando aqui para imitar o molho. Pode molhar um pouquinho se você achar que ela ainda tá meio grossa, nesse movimento assim. Ela tem que ficar bem aguadinha. Agora então a gente vai deixar secar, enquanto isso nós vamos preparar o queijo. Então aqui para fazer o queijo, nós vamos pegar um pedacinho de branco e um pedacinho de amarelo e vamos misturar para ficar um cremezinho bem clarinho, para ficar uma cor de creme bem clarinho. Depois que eu desmanchei assim, eu vou misturar um pouquinho d'água, vou deixar essa massa mais mole. E agora eu vou acrescentar cola. Eu vou usar essa cola aqui, cola Cascorês Extra, tá? Mas você pode estar colocando qualquer cola branca. E vou estar misturando aqui nessa massa. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de água, porque ela tem que ficar uma consistência mais mole. Agora ela já tá numa consistência boa aqui, que eu vou poder passar em cima da pizza, tá? Ela tem que ficar nessa textura, assim,
bem molinha, tá? Como se fosse um creme. E agora aqui com o nosso pepperoni aqui já congelado, né? Nós vamos cortar ele, desenrolar. E vou cobrir aqui a mussarela, né? Para não ressecar enquanto a gente vai cortar a calabresa. Aqui. Vou pegar aqui um estilete e eu vou forrar aqui a mesa com papelão para não cortar minha mesa também. E aí a gente vai cortando os pedacinhos. Se ela tiver muito dura, aí deixa poucos segundos, assim ela já dá uma amolecidinha, fica mais fácil de cortar. Eu vou passar um pouco de creme na mão para não grudar. E a massa aqui, ela tá mole ainda, só está congelada, né? Então a gente vai ter que deixar, então no caso ela gruda quando ela descongela. Gruda nos dedos, então por isso é bom passar o creme. Então tá aqui nosso pepperoni. Então agora aqui nós vamos colocar a nossa mussarela aqui na pizza.